Fernando Diniz admite a atuação ruim, mas fala que a oscilação é normal. Vamos falar também, ele também falou sobre por que o Ryan bateu um escanteio e falou também dos jogadores selecionados, o PH e os dois colombianos. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E o Vasco, mais uma vez, decepcionou o seu torcedor. Perdeu para o Grêmio, e o Grêmio é o próximo adversário. Perdeu para, deixa eu até bater o martelo, como estivesse prevendo o que vai acontecer na quarta-feira, Deus me livre. Mas perdeu para o Juventude por 3-1 em São Januário e deixou, pode ficar ainda mais distante do G7, caso o Fluminense vença seu jogo. E pode ser ainda ultrapassado pelo Corinthians, se o Timão vencer também a sua partida. Muito complicado a situação dos Gigantes da Colina. Claro, tem gente mais com situação bem mais complicada, como o próprio Juventude, que o Vasco ressuscitou. O Santos, que vai pegar o Flamengo, eles estão com uma situação bem mais desconfortável que o Vasco. Mas o Vasco complicou com o seu objetivo, que era também beliscar uma Libertadores via brasileiro. Bom, e vamos ao único tempo da coletiva, uma que eu consegui pegar, porque o nosso grande amigo Marcos não pode nos ajudar no corte. Mas então vamos à entrevista coletiva, a parte da entrevista coletiva, que o Fernando Diniz disse que o Vasco está aprendendo a ser time grande. Ou seja, está ainda na informação, ainda um time em formação, que daqui a pouco vai dar alegrias ao seu torcedor. Como o Vasco não tivesse 20 anos, os últimos 20 anos em formação. E confiram. Merecido. Do jogo do São Paulo, o jogo de hoje, é diferente explicar o jogo, muito diferente. O Vasco, uma coisa que eu acredito muito, o Vasco tem que e está aprendendo, o time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que teve. A gente já teve pelo menos uns 2 ou 3 momentos assim. Esse é o 3º ou 4º momento na competição que a gente flutua para baixo. A gente tem que saber agora aprender como a gente aprendeu nas outras vezes e voltar a subir. Sim, uma coisa breve. O Ryan, artilheiro do time, centroavante, por que ele bateu um escanteio naquele momento? Tem que jogar de ensaiada, né? Foi uma jogada ensaiada que não funcionou, né? Foi por causa disso. Mas também, né? Se ele tivesse batido 10 escanteios, tudo bem, mas ele bateu um escanteio. Não, só para entender, a jogada ensaiada não funcionou. Obrigado. Boa noite, Nis. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Queria que você explicasse a saída do Piton do time com o Verratti e o GB em campo. Porque a partir do momento, na minha visão pelo menos, e do torcedor, que você coloca o Verratti e o GB, é um pouco de bola aérea, né? O Piton cruza muito bem, é um dos principais assistentes da temporada. E se me permite mais uma pergunta também, qual a situação atual do Paulinho Paulo e do Thiago Mendes? Obrigado. Do Piton, que naquele momento ele não estava conseguindo achar cruzamento. No segundo tempo, você vê quantos cruzamentos que o Piton fez no segundo tempo. E ali, talvez, um cruzamento de tirando a bola para o pé direito. O Puma, na verdade, entrou para tentar fazer os cruzamentos, que o Puma também bate muito bem na bola. A gente criou muita situação de gol também com o Puma jogando com o pé invertido. Então, talvez ali isso era uma tentativa. E a segunda, porque o Puma é um jogador que tem uma bola aérea importante, é um cara que tem um cabeceio bom, tanto na bola parada quanto nas bolas invertidas. Aqui, quando fosse ter cruzamento do lado oposto, o Puma ia ser um cara que entra na área com chance de fazer o gol. E também entrou, faltava 8 minutos, talvez. Então, não foi por conta disso que o Vasco deixou de ganhar. E você perguntou outra coisa? Eu estou acompanhando o treino. Uma coisa que a gente precisa discutir aqui. Não está 3, 4 meses o time jogando mal. Aí não dá para a gente, senão não tem racionalidade. Não dá. Foi domingo para cá, foram 3 derrotas. Então, os caras estão jogando, que estão há 5 meses aqui. Nesses 5 meses, os caras estão melhores para jogar.
E não mudou? Como é que você acha que mudou tudo de uma semana para cá? E os outros que não estão entrando, que a gente nem tem tempo para treinar, treinaram muito bem nos treinos a ponto de ganhar minutagem ou de virar titular. Isso aí que não pode acontecer, isso é falta de racionalidade. Não é nada, estão jogando os caras que têm treinado bem e que estavam entrando bem. O Matheus França, que estava sendo vaiado, ele entrou muito bem até o jogo do Bragantino, estava sendo super importante. E concordo, falou assim, não entrou tão bem, não entrou tão bem nos outros jogos. Mas o jogador estava entrando bem em todos os jogos. E se a gente vai tirar um jogador que pega um momento ruim de estar entrando mal e tira, daqui a pouco a gente não tem ninguém. Porque a gente vai circulando e todo mundo é questionado, todo mundo é questionado. No fundo, a gente tem que tentar recuperar e dar confiança para todo mundo. Diniz, boa noite, Amadeu do Boa canal noite, Amadeu. Na Torcida Vascaínos. Fala de dois jogadores que são selecionados, né? O Carlos Cuesta e o Paulo Henrique. Hoje o Carlos Cuesta, para mim, acho que fez a pior partida dele dentro do Campeonato Brasileiro. Essa situação da convocação para a seleção brasileira, para a seleção da Colômbia, inclusive, no primeiro gol, o jogador do Juventude cisca 3 vezes e ele deixa cruzar essa bola, onde ele poderia ter encostado, daria um escanteio, onde o Marcelo Hermes foi muito feliz, pegou e fez aquele primeiro gol. E a situação do PH, de novo, o PH fazendo esse tipo de falta, ou ele, não sei se ele está preocupado em não se machucar para ir para a seleção, e como você vai trabalhar o mental desses jogadores, porque 3 derrotas consecutivas no Rio de Janeiro, de repente, pode estar abalando algum jogador. Boa noite, obrigado. Eu não consigo responder, porque eu não sou jogadores para essa resposta é uma coisa muito pessoal. Eu não acredito que o Cuesta é um jogador que é acostumado a ser convocado, obviamente fazia um tempo que ele não era convocado, porque ele não estava jogando na Turquia. O PH não é a primeira convocação e tem que se habituar, porque se é um jogador que está indo para a seleção, é um jogador que está indo para a seleção por conta do momento que vive no clube, né? Então tem que acabar entregando aqui. Eu não acho que aconteceu alguma coisa por causa das convocações, os jogadores, segundo a tua fala, se caíram o rendimento. Eu não vejo dessa forma. E quanto à confiança, é uma coisa que, como eu falo, não é o primeiro momento que a gente passa por isso. O time agora, nesses momentos, tem que se fechar mais, saber receber as críticas, que são todas elas praticamente merecidas, as que estão sendo feitas aqui e que foram feitas contra o Botafogo. Eu não acompanho muito rede social, mas falando daquilo que eu sinto do ambiente da coletiva. O time, assim, no fundo, a gente, quando joga bem, como jogou contra o São Paulo boa parte do jogo e hoje até tomar o gol, a gente tem que converter isso em vitória. Porque só jogar bem já não adianta. E a torcida quer ver vitória, quer ver bom futebol, mas quer ver acima do bom futebol, quer ver vitória. Então a gente tem que saber entregar para a torcida o que a torcida merece. A torcida que não está instável. O time tem que ser estável como a torcida é estável. A torcida vem, ela apoia, ela vai, ela grita, vai. E a gente tem que ser estável como a torcida está sendo. Em determinado momento a gente estava entregando aquilo que a torcida queria e a gente foi criando uma conexão que quando acontece esse tipo de semana de 3 derrotas, isso aí a gente, por nossa responsabilidade, abala e a gente tem que retomar. Fernando Diniz, boa noite. Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco. As suas coletivas são muito boas porque tem muitos diagnósticos. Então a gente consegue, de uma para outra, quase copiá-las, né? Só que a gente não vê muita mudança dentro de campo. O estilo de jogo é quase o mesmo, as atitudes de alguns jogadores também, por onde que eles percorrem, né? A gente não consegue ver uma mudança, uma variação. Queria entender e perguntar para você o seguinte: se nos próximos jogos, após 3 derrotas no Rio consecutivas e praticamente com os mesmos diagnósticos, se haverá mudança. Obrigado. Você vai melhorando a tua... Assim, eu não consegui nem entender a tua pergunta. Se você acha que os diagnósticos... Eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender muito a tua pergunta, os diagnósticos, que é o mesmo diagnóstico? Isso, a torcida merece, a gente teve erro individual... E... Então tá, então vamos lá. Então você acha que a torcida não merece? Você quer que eu fale que a torcida não merece? É? Que a torcida não merece? A torcida não muda de fora, estou perguntando dentro de campo. Não, a torcida, pensa qual é o meu diagnóstico, a torcida, vou repetir então para você. Se você acha que esse diagnóstico vai mudar, não. Esse é um que a torcida merece, que a gente tem que entregar a vitória, que a gente teve partidas diferentes, não foi dos mesmos tipos de derrota. Contra o São Paulo, a gente conseguiu perder de 2-0 e saiu aplaudido, porque a gente apresentou coisas positivas. Contra o Botafogo foi ruim, eu assumi claramente toda a responsabilidade. Então não teve o mesmo diagnóstico. Você não está prestando muita atenção nas coletivas. Não foi o mesmo diagnóstico, muito pelo contrário.
Isso aqui, assim, eu entrego assim, a minha vida, eu fico fazendo, sabe? Assim, com muita dedicação. Eu posso, às vezes, não conseguir, mas eu não vou pelo superficial, pelo facinho, para ganhar like. Se eu ganhar algum like, é por causa do meu coração, da minha entrega. Eu quis estar aqui no Vasco. Eu fiz força para estar aqui no Vasco. E eu vou fazer de tudo para entregar a vitória para a torcida. Tudo que eu puder fazer. Isso você pode ter certeza. Então não tem essa coisinha bobinha, assim, de e ficar... Não tem diagnóstico, assim, não é uma coisa fácil. É muito difícil vir aqui falar. E a dificuldade minha é porque eu tenho um respeito gigante pela torcida do Vasco. É muito grande mesmo. Você nem imagina o quanto. O quanto que eu quero, assim, ser parte da reconstrução do Vasco. É uma alegria para mim, não é alegria só de vencer, não, é de ver a torcida na rua e fazer Vitória Vascão, esse negócio bonito. Então é difícil vir aqui, é dolorido pra caramba. E eu venho aqui, assim, eu não vou ficar expondo o jogador aqui, porque alguém queira que eu exponha, eu não vou expor o jogador. Eu cobro muito jogador, vocês sabem disso, na beira do campo, você vê um pedaço disso. Bom, o que eu posso dizer é que em outros tempos, nos tempos do Vasco, que nós aprendemos a amar, quem acompanhou o time até 2000, né, viu o time de 2011, mas falar dessa no auge, né, eu tenho várias discordâncias com o Eurico Miranda, né, da forma que ele regia o Vasco, não concordo com muita coisa, mas se ele se foi, não tem como reconhecer ele como vice de futebol, foi muito útil a Vasco. Nesse período, se um profissional falasse isso, que o Vasco está aprendendo a ser um time grande, iria passar o RH logo em seguida. Mas os tempos mudaram, infelizmente, né? E, por incrível que pareça, depois dessa nova atuação ruim, o Vasco terá 3 dias de folga. Domingo, seria óbvio, o dia seguinte do jogo, segunda e terça-feira. Desculpe. Domingo seriam 2 dias de folga, desculpe, eu que errei. Não é domingo e segunda de folga. A representação está marcada para terça-feira no centro de treinamento Moço Barbosa. Terá um único treino. Vai ser um treino seguido de viagem para Porto Alegre. Quarta, a bola volta a rolar contra o Grêmio. Parece que as coisas estão a mil maravilhas, né? Que abre mão de um dia de treinamento. Folga no domingo, era óbvio. Mas o time tinha que se representar na segunda-feira. Mas deram 2 dias de folga, como o Vasco estivesse liderando com o pé nas costas em relação à sua concorrência. Então, é isso, galera. Até o nosso... Não sei se vai dar tempo de fazer a hora do almoço, porque hoje é dia de corrida, mas com certeza uma boa noite, com um bate-papo editorial, né? Já que o elenco vai estar de folga. Até mais.